Boa noite, aqui é Cíntia Bá, dando início a mais um Conexão Vida Plena, falando sobre espiritualidade e autoajuda. Vocês estão conectados na Rádio Beta, a Rádio Point da galera. Dando continuidade ao tema Números Psíquicos do dia 1º ao dia 31, porque no último programa sobre este tema só deu tempo para falar até o dia 15. E hoje pretendo terminar este tema, seguindo do dia 16 até o dia 31. Então vamos lá. Dia 16 é o dia do triunfo, é o número dos extremos, da riqueza ou da miséria. Dependendo da vida que levar, pode transformar seu possuidor num ser poderoso, rico, um ser de pleno sucesso e felicidade. No outro extremo, pode arruinar, levar ao demando, transformar o ser em um elemento arrogante, prepotente, orgulhoso e dominador. Se aconselha que os possuidores desse número vivam tão altruisticamente quanto possível e que tenham pensamentos positivos, sentimentos elevados, e desta maneira, com absoluta certeza, atingirão o sucesso e serão muito felizes. É também o número do equilíbrio entre o material e o espiritual. Se teimar em viver fraudulentamente, querendo levar vantagem em tudo e com todos, poderá ver seus planos frustrados, ser traído por amigos e ainda contrair doenças inesperadas. É analítico, cético, só acredita no que vê ou é comprovado. Gosta de conhecer a essência e o âmago das coisas e pessoas e também apresenta acentuado caráter perfeccionista. Pelo seu senso de perspicácia, gosta e consegue desvendar coisas misteriosas e também de acumular conhecimentos. É um ser de grande sensibilidade, intuição e inspiração, tendo mesmo qualidades psíquicas, sem qualquer estudo do assunto. Um dos seus grandes defeitos é gostar que as pessoas que o rodeiam vivam conforme seus moldes. E quando isso ocorre, se torna mal-humorado. Por esse seu temperamento de presunção, geralmente vive isolado, porém na realidade tem grande desejo de afeto, principalmente compreensão. Apesar de tudo isso, não suporta interferência em seus planos e projetos, mesmo quando esses não dão certo e o fazem rever ou adiá-los. Em vista de sua grande sensibilidade, que é atrativa em vários segmentos, deve tomar muito cuidado com falsos amigos, descontentamentos, com a ansiedade e principalmente com alguns perigos físicos, como o excesso de velocidade em automóveis. Deveria, portanto, fugir da agitação das grandes cidades, dando preferência a viver no campo ou então perto da água, rios, lagos e oceano. Pela sua característica, deve trabalhar na iniciativa privada em negócios de amplitude universal, de preferência que envolvam a educação ou a moral. E o dia 17 é o dia da perspicácia. O nativo deste dia é naturalmente um líder inteligente, está quase sempre de bom humor e consegue ser simpático até com os opositores. Diferente do líder, se quiser ser bem-sucedido profissionalmente, deve trabalhar associado a outras pessoas. E mesmo que inicie uma atividade profissional em posição secundária, naturalmente alcança o posto mais alto. Nasceu para ser bem-sucedido no plano material, através de muito trabalho, persistência e determinação. Por qualquer desses caminhos que se aventurar, será um vencedor. Negócios imobiliários, comércio em geral, como executivo trabalhando com muitos subordinados ou comércio exterior, pois é eficiente profissionalmente, econômico, não avarento e grande articulador. É popular, está sempre bem-humorado, mesmo que seja para disfarçar alguma decepção ou tristeza. Só depende dele ser ou não bem-sucedido financeiramente. Normalmente é bem relacionado com o sexo oposto e está sempre cercado de admiradores. E o dia 18 é o dia do poder mental. Quem nasce neste dia, um dos mais poderosos, pode escolher ser elevado ao lugar mais alto ou se ver na lama.
Em outras palavras, é tão poderoso para o positivismo como o é para o negativismo. É um número dos líderes religiosos influentes. Os que estão sob essa influência podem, se assim o desejarem, serem felizes ou infelizes, poderosos ou desgraçados. De natureza psíquica, o 18 é profundamente espiritual. Tem contato com dimensões superiores, visões de ampla e irrestrita intuição. É comunicativo e altamente sensível a problemas espirituais. É um vencedor nato. É inteligente, tem mente ativa e desperta e consegue se sobressair em quase todas as atividades. Os seus maiores inimigos são os seus próprios defeitos, vaidade e ambição. No outro extremo, ou seja, caso não seja envolvido espiritualmente, tem a tendência a se entregar ao pessimismo por medo do desconhecido, do futuro, e quase sempre nesse estado acaba sendo presa fácil para as adversidades, terminando na ruína completa. Tem no seu lado positivo a intuição e independência prestativa e desinteressada, intelectual, emotiva e requintada, gostando de discutir sobre os mais diversos assuntos. No negativo, acentua-se o humor variável, a crítica e a discussão sem qualquer fundamento. Estas variações o levam a constantes modificações, desapontamentos, perdas e também viagens de fuga. Porém, quando quer, consegue superar todos os obstáculos, pois é um grande lutador, encarando todos de frente, sem medo de nada nem de ninguém. Tem caráter afetivo e é também dedicado aos outros. Como é muito prestativo, consegue fazer amizades com facilidade e ter relacionamentos duradouros, pois também é muito amoroso, apesar de ser facilmente vulnerável e explosivo. E o dia 19 é o dia do caráter. O biotipo do dia natalício 19 mostra muita coragem, força de caráter, de natureza audaciosa, apaixonada e até impulsiva, chegando em certos momentos a atos heróicos. Assim como o 5 quer mudanças, é versátil e está sempre desejando o melhor para si e também para a família. É independente, artístico, original e dotado de espírito de iniciativa e criatividade. O 19 é o dia do sucesso, da prosperidade e também da felicidade. Esta vibração altamente positiva tem em si embutido também certa tendência à arrogância e teimosia e à vaidade. É também o número dos extremos, 1 mais 9. Desta configuração só poderia resultar em um indivíduo que em certo dia está nas nuvens e em outro atolado na mais completa miséria. Possui grande poder de realização, mas se irrita com certa facilidade, tendo acessos de crises de violência que normalmente afetam sua saúde. Apesar desta negatividade, jamais guarda rancor de quem quer que seja e rapidamente esquece qualquer ofensa de que é vítima. Sendo seu lema o caráter, na mais pura expressão, o seu possuidor é um reformador e, como tal, sempre pensa uma maneira de transformar o mundo, conquistando dessa maneira simpatias e admiração de todos. Quando quer alguma coisa, é capaz de gestos teatrais e até atitudes extremas e não aceita seguir o tradicional. E o dia 20 é o dia da sensibilidade. Como especificado, o nativo neste dia é muito sensível e, para atingir seus objetivos e expressar seus sentimentos, usa de rara imaginação, brandura de modos e grande espírito de irmandade. É uma pessoa voltada para o lar, possuindo um constante desejo de paz, amor e felicidade. Porém, às vezes contenta-se com condições pouco harmoniosas, que lhe tolhem e prejudicam os seus ideais, mas jamais desiste de tentar até conseguir seus objetivos. É pacífico por natureza, não suportando discussões e faz qualquer coisa para evitá-las.
Apesar disso, tem muito orgulho de si mesmo, de suas habilidades, além de dar muita importância à própria aparência e à condição social. É um ser romântico, cheio de afeto, um tanto inconstante e mutável, até certo modo vacilante, visando os fins sem se preocupar com os meios. Esta fase negativa da sua personalidade, caso não seja trabalhada com altivez, pode levá-lo à ruína material e até espiritual. Está sempre querendo conhecer novos lugares e novas pessoas e também viver novas experiências. É tremendamente hábil e é capaz de fazer qualquer serviço mais rápido e melhor do que qualquer outro. Também tem grande habilidade para tratar com o público, sendo dessa maneira um bom político ou um bom trabalhador em repartições governamentais voltadas para o povo. E o dia 21 é o dia do idealismo. Apesar de ser idealista e liberal, o nativo deste dia necessita da companhia de outras pessoas, pois dessa irmandade depende o seu sucesso e também o seu bem-estar. Nasceu para manifestar e expressar seus sentimentos e ideias. É ambicioso, mas dispersivo, e dificilmente consegue acabar o que começa, deixando que os outros terminem suas tarefas e também que recebam as glórias. Tem talento para a arte e o dom do entretenimento. Não é dos melhores amantes, pois apesar de ser amoroso e de se apaixonar com facilidade, é mais amigo dos seus parceiros do que do cônjuge, pois coloca a paz, a compreensão e a harmonia acima do amor, a ponto de se sacrificar por elas. É demais emotivo, sujeito a extremos, que o leva quase sempre a um estado de depressão. Em vista dessa sua fragilidade e inconstância, encontrará sérios obstáculos na juventude, mas por fim terá sucesso na idade mais madura, pois tem absoluta certeza de que tudo acabará bem. São suas qualidades positivas: amizade, idealismo e capacidade de entretenimento. Após os 40 anos, a determinação e a vontade em conseguir sucesso material se fortalecerá e as privações antes dessa idade servirão como exemplo e também como um orientador que o conduzirá ao sucesso desejado. 21 é considerado o número de sorte, pois de maneira inexplicável consegue tudo o que deseja. Dia 22 é o dia da praticidade. O nativo deste dia, como especificado, é tremendamente prático, se adapta a qualquer tipo de trabalho e, para atingir seus objetivos, é capaz de feitos heróicos. Como tem visão futurista e perfeccionista ao extremo, inúmeras vezes deixa de aproveitar as ocasiões que lhe deparam no dia a dia, sendo um ser totalmente independente, tanto em considerar as coisas como as pessoas, despreza os convencionalismos e as tradições, o que normalmente lhe é prejudicial profissionalmente. Ainda com referência ao futurismo do nativo, normalmente não tem grandes ambições materiais e pouco se importa em ganhar ou acumular fortuna, e dessa maneira está sujeito a muitos altos e baixos durante a vida. Para viver adequadamente, deve manter o equilíbrio entre as emoções e a praticidade. É de certa maneira nervoso, tenso e necessita muito de repouso. Este seu lado negativo, em certos momentos, mostra um certo desequilíbrio emocional, tendendo à intolerância, impaciência, não se entendendo a si próprio e assim vivendo em constante conflito com os mais próximos. Sendo um duplo 2, também na vida real as coisas tendem a lhe acontecer em dobro, tanto para o bem como para o mal. Portanto, deve fazer um esforço redobrado para viver construtivamente em harmonia com toda a humanidade. O 22 enxerga longe. Em vista disso, deve sempre procurar profissões ou ocupações de caráter mais geral, e não aquelas de interesse pessoal. Nasceu para a humanidade e, em vista disso, tem enorme responsabilidade com seus semelhantes
e para que todos os seus dons possam se manifestar, deve trabalhar como autoexecutivo, político, escritor de temas universalistas, artista, conferencista ou chanceler. Você conecta, você ouve www.radiobeta.top. A Rádio Point da Galera. A Rádio Point da Galera. Estou de volta com Conexão Vida Plena, falando hoje sobre números psíquicos do dia 1º ao dia 31. E o dia 23 é o dia da persuasão. Se quiser levar uma vida sem maiores problemas, tem que trabalhar ao máximo o seu lado compreensivo. O 23 tem grande habilidade para lidar com as pessoas, é paciente, tem capacidade investigativa e perseverança para conseguir clarear uma situação obscura ou então descobrir um caminho novo, um caminho nunca antes percorrido. Apesar de ser paciente, nunca descansa até conseguir o que quer. 23 é o número do sucesso material, do dinheiro, e o seu portador precisa aprender a seguir caminhos profissionais, de preferência os de alto nível, e não enveredar para os negócios, pois sendo intelectual, pertence ao mundo sensível e não está apto a servir ninguém. Tem personalidade marcante, rara inteligência, inclinação social e se dá melhor com o sexo oposto do que com o próprio. Em virtude da sua grande sensibilidade, quando lhe tolhem os objetivos ou reprimem seus ideais, pode sofrer sobremaneira do sistema nervoso. Pode ser um excelente diplomata, político, médico, psiquiatra, psicólogo, terapeuta holístico, escritor metafísico ou até viver no meio artístico, conseguindo com essa profissão fama e alta posição social. E o dia 24 é o dia da união. União, harmonia, praticidade, diplomacia, amor e alegria fazem parte deste excelente número. O 24 é honesto, pacífico, bondoso, grande amigo, amante da verdade e tolerante com as falhas alheias. Esteja onde estiver e com quem, é quase sempre o centro das atenções, não pela beleza física ou porte, mas sim pela inteligência, calor humano e compreensão de tudo e com todos. É muito hábil em trabalhos manuais, sejam eles mecânicos, eletroeletrônicos, de marcenaria ou concertos rotineiros, os mais variados. Tem também gostos gastronômicos, sendo excelente cozinheiro e nas festas que participa é sempre solicitado para fazer os aperitivos ou churrasco. Em virtude de sua grande sensibilidade, tem tendência a proteger os fracos e oprimidos e se deixar levar pelo sofrimento alheio. No amor, caso seja demasiadamente sonhador, ardente e romântico, dificilmente se ajustará à vida monótona do romance, pois se sentirá incompreendido e solitário. Como tem presença marcante e cativante, é sempre preferível ir pessoalmente a algum lugar, ao invés de telefonar ou escrever. Pode ser grande médico ou psicólogo, pois é muito sensível e compreensivo. O cuidado maior é quanto à tendência negativa para o ciúme, a preguiça, a censura e a preocupação exagerada. Estes predicados negativos podem lhe causar crises psicológicas e levá-lo ao fracasso e a todo tipo de doenças psicossomáticas. Para ser feliz e vencer na vida, necessita saber que é amado e querido, pois caso contrário, as tendências negativas se acentuam. E o dia 25 é o dia do progresso. O nativo deste dia, além da ambição material inerente ao ser humano, vive constantemente em busca do desejo da moralidade. É um pensador, um estudioso e, em vista disso, profundo conhecedor de vários assuntos, podendo se destacar e ter sucesso nos mais variados segmentos, como ciência, ocultismo, filosofia ou sobre a natureza, na sua mais abrangente expressão. O 25 é perfeccionista, exigente,
consigo e com os outros. Diplomata, versátil, com grande capacidade intuitiva, senso analítico e perspicaz. Por vezes precisa ficar a sós, em silêncio, para poder meditar e receber inspiração do eu interior. Como tem dons proféticos e desenvolvida intuição, por vezes é instável e sujeito a vacilações e flutuações na sua personalidade. Tem como seu grande defeito subestimar as suas qualidades, sendo ao longo da vida subjugado por pessoas muito inferiores a si. Como é honesto, bondoso e leal, julga que os outros, principalmente os amigos, também o são, e assim vive sendo usado por essas pessoas, que tudo fazem para lhe tirar dinheiro e também para fazê-lo de empregado. Apesar dessas decepções ou frustrações e fracassos ocasionais, enfrenta tudo com muita valentia. Será mais feliz se morar próximo da água, rios, lagos e mar. E o dia 26 é o dia da justiça. A justiça na sua mais pura expressão, a perseverança e a moderação são as principais características do nativo deste dia. Tem também grande capacidade de discernimento, competência e organização, jamais desistindo dos seus objetivos e ideais. Mesmo em algumas ocasiões parecendo indeciso, não sabendo muito bem o que quer. Tem personalidade marcante e certo ar de superioridade, que com certeza lhe garantem certas inimizades e algumas perturbações. Quando é contrariado, torna-se agressivo e mal-humorado. O nativo deste dia é normalmente um ser solitário, de certa forma incompreendido, parecendo frio e calculista. Na realidade, é uma extraordinária alma humana, sempre pronto a ajudar os fracos, os amigos e aqueles que necessitam de ajuda humanitária. Nasceu para mandar, é muito organizado, justo, de aspecto intelectual, com grande cultura e senso de responsabilidade. É também elegante no vestir e despreza o modernismo, preferindo o convencional. E o dia 27 é o dia da audácia. Feliz daquele que nasce neste dia, pois a junção dos números 2 e 7 somados representam o carisma do número 9. O nativo neste dia é normalmente conhecedor dos mistérios da vida e pode, se quiser, ir a extremos, para o bem ou para o mal. E normalmente, com 18 anos, já definiu o caminho que vai percorrer. Virtudes: dedicação àquilo que acredita, generosidade e genialidade. Fraquezas: falta de concentração e de persistência. Como lhe parece fácil realizar qualquer coisa, inclina-se ao protelar tudo. Normalmente intelectual, de natureza psicológica, é admirado e respeitado por todos que dele se aproximam, conseguindo realizar sonhos de paz e harmonia entre as pessoas. Tem personalidade audaciosa, liberal, corajosa, combativa e independente. É também grande amante da liberdade e não suporta dar satisfação dos seus atos, preferindo trabalhar só. Quase sempre bem-sucedido no plano material, dificilmente tem maiores problemas de dinheiro, pois sabe como consegui-lo. Tem elevado senso de fraternidade e mente universal. É afetuoso, emotivo, nervoso e, de certa maneira, um tanto extravagante, principalmente em se tratando de sua aparência. O amor, a afeição e dedicação ao semelhante representam muito e é capaz de grandes sacrifícios pelo que ama. É por demais pacífico e jamais procura problemas, o que não quer dizer que seja covarde, muito pelo contrário, pois se pode tornar violento quando atingido por injustiças e ingratidões. E o dia 28 é o dia do querer. É muito contraditório, pois nasceu com o dom de querer, mas vive se queixando. Livre dessa face doentia, poderá se impor a tudo e a todos, pelo seu admirável senso diplomático e espírito de justiça e compreensão. Será mais bem-sucedido como chefe ou em atividades independentes,
pois não gosta de ser mandado nem criticado. Como tem grande vitalidade e energia física, pode se dedicar a várias atividades ao mesmo tempo sem se cansar. Como o 29 tem muitos começos e poucos fins, e por isso deixa de aproveitar as oportunidades de se tornar famoso e rico. Tem tendência a aumentar seus aborrecimentos, embora não aparente e nem concorde com isso, e dessa maneira se sujeita a muitos desapontamentos. É líder natural, mas lhe falta espírito competitivo e força de vontade para lutar por seus ideais. Para superar todos os pontos negativos, deve desenvolver otimismo, autoconfiança e perseverança de propósitos. Estudar a natureza humana, procurando compreendê-la, deixar de ser egoísta e se elevar sempre, seja no plano material como intelectual. São a base de sustentação para que atinja o sucesso e a felicidade tão almejados. E o dia 29 é o dia da espiritualidade. Quem nasce neste dia e souber orientar sua vida para o bem, conseguirá tudo o que deseja, pois o número 29 tem a característica de imprimir força ao nativo. É um extremista. O 2 e o 9 o levam ao estado de euforismo ou a melancolia. Tem grande capacidade auditiva e senso variado de humor. É um ser altamente espiritualizado e as pessoas que com ele convivem devem também comungar de seus ideais, pois caso contrário podem se tornar inimigos. Para conseguir se realizar, usa de imaginação, brandura de modos, além de elevado espírito de conciliação. Como é moral e intelectualmente elevado, usa a fé, o idealismo e o conhecimento inspirado para atingir seus objetivos. Sendo extremista, está sujeito a muitas mudanças comportamentais ao longo de sua duradoura vida e por isso deve procurar interesses definidos e manter o ânimo calmo e equilibrado, pois a sua normal agitação o torna disperso, provocando muitos começos e poucos fins. Há uma grande tendência para se voltar para a religião ou esoterismo após os 45 anos e deve cuidar para não cair no fanatismo e também não induzir os demais, pois como é inspirado e cativante, tem facilidade de convencer quem quer que seja. Para ter sucesso na vida, necessita de harmonia em tudo e com todos, pois tem muita dificuldade em se situar no meio termo. O 29 é o número do casamento e dos divórcios ou separações. Pode sofrer inúmeras decepções amorosas e, se encontrar a sua cara metade, normalmente se casa cedo. Porém, necessita controlar suas emoções e evitar atitudes apaixonadas, pois as uniões desfeitas lhe causam imensos sofrimentos e dificuldades para se ajustar a uma nova relação. Apesar de ser um pacifista, diplomata e conciliador, pode se tornar agressivo fisicamente quando seus princípios são violados ou as coisas não correm como gostaria, lhe causando grande perda de energia e o levando a se tornar irascível e até insuportável. E o dia 30 é o dia da realização, manifestação, expressão, imaginação, liberdade, prazer em viver em comunhão com todos. São os principais predicados do nativo deste dia. Detesta ser criticado, pois é altamente sensível e não suporta se ver despido dos seus princípios e ideal. O 0 à direita do 3 mostra claramente que existe uma tendência à autoanulação e à autodesvalorização, subestimando-se em demasia. Precisa constantemente se conscientizar de seu grande valor, de sua habilidade em superar dificuldades e principalmente se impor antes a si próprio para depois conquistar o respeito e a admiração dos demais. É muito apegado à família e aos amigos. É bom e digno de confiança. Tem personalidade marcante, de certa forma perfeccionista
independente e não suporta ser mandado ou trabalhar em cargos ou funções subalternos. Normalmente é compreensivo e tolerante com tudo e com todos, mesmo apesar de às vezes pensar que está sempre certo. Possui natureza jovial, altiva, dotes comerciais e grande capacidade para comandar e para ocupações que exijam sociabilidade e diplomacia. E o dia 31 é o dia da habilidade. Como o número indica, os seus nativos possuem grande habilidade, capacidade, autoridade, ordem e segurança econômica e dão mais valor às suas realizações do que a si próprio. É excelente em trabalhos comunitários ou em conjunto. Como confia em todos por causa da sua boa fé, normalmente é muito mal interpretado e enfrenta mais obstáculos que os demais, pois pensa que todos são como ele, honestos, retos e competentes, o que não é verdade, e assim está sempre às voltas com problemas financeiros e também profissionais. O nativo deste dia vive num mundo só seu e a maioria das pessoas tem certa dificuldade em compreendê-lo. E para viver bem em sua companhia, a pessoa deve ser leal e compreensiva. Faz amigos e inimigos com a mesma facilidade. São suas características marcantes. Trabalhar duro, ser honesto, leal, determinado e econômico. Jamais esquece um favor ou uma ofensa. Adora um lar e crianças. Sempre que possível, deve se casar cedo, pois a responsabilidade doméstica lhe é benéfica, trazendo paz e estabilidade à sua vida atribulada. Gosta de viajar e não suporta viver só. É teimoso e insistente em seus pontos de vista, ficando profundamente desapontado consigo mesmo quando não consegue realizar seus objetivos. Então é isso, pessoal. E o Conexão Vida Plena vai ficando por aqui. Mas eu volto semana que vem com mais um assunto sobre espiritualidade e autoajuda. Beijos, tchau, tchau!